Gênese no lar, Evangelho no coração, manhã do dia 26 de março do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, as oportunidades, que o nosso dia seja pródigo, que estejamos todos unidos em torno da mensagem do Evangelho. O nosso encontro de hoje é o de número 289, Experiência e Compreensão. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo com Allan Kardec, que disponibilizou no capítulo 15 passagens de Jesus na Terra, e ele deu o título de Milagres do Evangelho. Hoje nós vamos iniciar o tópico Jesus caminha sobre as águas. Olha que legal. Que Deus nos inspire para recolher a mensagem que possa ser adaptada ao nosso momento atual. Vou ler o texto que está registrado em Mateus no capítulo 14, verso 22 a 33. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar antes dele para a outra margem. Enquanto ele se despedia, o povo. Após terem feito as despedidas, ele subiu sozinho em uma montanha para orar. E chegando à noite, ele se encontrou sozinho naquele lugar. Entretanto, o barco era fortemente açoitado pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Quando eles o viram caminhar assim sobre o mar, eles se perturbaram e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Logo Jesus lhes falou e lhes disse: acalmai-vos, sou eu, nada há de que temer. Pedro lhe respondeu: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Jesus disse-lhe: vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre a água para ir a Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salvai-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-a e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E subindo no barco, o vento cessou. Então os que estavam nesse barco, aproximando-se dele, adoraram-no e disseram-lhe: Vós sois realmente filho de Deus. Vamos trabalhar Kardec agora. No item 42, Kardec vai esclarecer sobre o fato, quando diz: exemplos análogos provam que ele não é nem impossível nem miraculoso, pois está nas leis da natureza. Pode ser produzido de duas maneiras. Jesus, embora vivo, pode aparecer sobre as águas sob uma forma tangível, enquanto que o seu corpo carnal estava em outro lugar. É a hipótese mais provável. Hipótese. Observem o homem de ciência. Ele lida assim. Se ele não tem certeza, ele
encontra uma explicação que é mais razoável e diz, é uma hipótese. Porque se não há como comprovar, você não pode afirmar. E isso é muito importante, principalmente quando se utiliza a palavra ciência. O que é ciência? O que a ciência representa? Qual é a importância? A ciência é um estudo, comprovação, método. Então, doutrina espírita que não dialogar nesse território, ela está sendo utilizada indevidamente. Isso é um erro. Certo? Então, doutrina espírita não concede a ninguém palavra final no que remonta a assuntos de ordem metafísico, espiritual. Ficou claro? O que também nos traz uma reflexão que em doutrina espírita ninguém é doutor, que se arvora. Ele pode ser até reconhecido pela autoridade que a palavra doutor sugere. Doutor traz a ideia de alguém que é profundo conhecedor. Mas mesmo assim nunca terá a palavra final. Fiz-me claro? Que nós estamos na evolução estudando os seus mecanismos, que envolve tempo, espaço, verdade. Então, olha que importante. Kardec está falando, então, que pode-se mesmo reconhecer nesse relato certos sinais característicos das aparições tangíveis. Significa, por exemplo, que você, como um indivíduo, se você mentalizar um quadro chamada ideação, uma ideia em movimento, plasmada, são vários cientistas espíritas ou homens de ciência, pesquisadores, que discutiram esse assunto lá no início do século XX. E que o espírito André Luiz adaptou e explicou muitos temas que envolvem essa teoria. Mas voltando, nós podemos plasmar quadros, imagens, e terceiros registrarem. Médiuns serem sensibilizados, serem impressionados. E no caso de Jesus, com autoridade suprema, sob o ponto de vista humano, terreno, ele podia se fazer visível sem necessariamente o seu corpo estar ali. É o que Kardec está ponderando. Embora ele também poderia promover a bicorporeidade, fazer com que aquilo se tornasse praticamente real. Mas ele poderia também se deslocar vencendo as leis da gravidade. Isso é uma outra teoria, porque ele tinha autoridade para isso. Mas para não entrarmos na especulação que vai nos levar para o campo do maravilhoso, Kardec está trazendo esse aspecto. Ponto. O último parágrafo ele diz assim: por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e seu peso ser neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos. É o que eu acabei de dizer, né? Eu só antecipei. Mas, na verdade, nós temos hoje muitas experiências comprovadas, registradas, por exemplo, do fenômeno da levitação. Corpos levitando. Certo? É isso que Kardec está dizendo. Pois bem, mas o nosso encontro Gênese no Lar é um tratado de reflexão à luz da espiritualidade para a gente transcender. Então nós vamos ter outros momentos para discutir tecnicamente, doutrinariamente esse fenômeno. Pelo menos esperamos que Deus nos conceda essa oportunidade.
Mas o que esta passagem pode dialogar conosco agora na manhã? Nós temos aqui alguns elementos, vamos vasculhar rapidamente. Jesus caminha sobre as águas. Bom, nós podemos, filosoficamente, tratar essa passagem como mais um momento extraordinário de ensinamentos. É um símbolo que a gente vai tirar o véu. Ele caminha por cima das águas para entrar num barco. A gente observa que aqui tem toda uma sequência que caracteriza uma narrativa muito bem estabelecida, desenvolvida, com princípio, meio e fim. Diga-se de passagem, nós temos aqui 3 blocos na passagem. Sendo que no primeiro, o texto diz assim que Jesus obriga seus discípulos a entrar no barco e passar antes dele para a outra margem, enquanto ele se despedia do povo. Já dá uma dica que essa obrigação era no sentido de um comandante que era respeitado e que era ouvido, portanto, reconhecido, e o que ele diz nós vamos fazer, porque a gente sabe que é bom. Não tem aqui uma submissão por parte dos discípulos. E entrar no barco significa usar de um instrumento para navegar sobre as águas. Eles eram pescadores. A pescaria aqui que nos importa agora é a das almas. Então eles vão adiante para trabalhar, porque Jesus ia cuidar de um outro assunto. A ideia é essa. Já ensinei agora com vocês. Combinado? Pois bem. E é uma outra margem. A margem dá uma ideia de interação entre ciclos, oportunidades, a definir que a luz, ela clareia e divide o que é o passado do futuro. A luz é intermediação para que a gente tenha elementos para seguir adiante. É o conhecimento, é a experiência, é a tecnologia, é a ciência. São os elementos que estão disponíveis que nós temos que utilizar para sempre seguir adiante, não para retrogradar. Não tem como você querer viver o ontem. Você pode se recordar. Aliás, um fenômeno importante. E como você recorda, é um desafio no presente para você administrar e não ficar preso no passado. Apenas ser inspirado, colher experiências para ajustar no agora. Agora é interessante porque o bloco do meio vai dizer que o barco era fortemente açoitado pelas ondas no meio do mar, a definir que estavam em plena viagem, que não foi perto da praia, foi no meio do mar. Supostamente nem se enxergava a terra, a definir uma situação de dificuldades que a gente pode não saber nem se aonde estamos posicionados. Uma desconexão, por exemplo, com um projeto de vida. Num determinado momento você vê e diz: para onde que eu vou? Aonde eu estou? Não é mesmo? E era na quarta vigília da noite, plena madrugada. Quando eles o viram caminhar assim sobre o mar. Com um detalhe, eu não posso esquecer que no bloco anterior ele dispersa os discípulos, aliás, ele envia os discípulos, se afasta, vai fazer uma outra tarefa e sobe ao monte para orar. Olha que essa citação aqui é fundamental para se entender. Vamos trazer para o nível íntimo? Você sobe ao monte para orar, para buscar inspiração. Depois você tem que voltar para o dia a dia. Os elementos estão dispersos. As tarefas estão definidas. Chegou a hora de organizar.
Mas em determinados momentos, diante dos desafios, a sensação é que existe uma tempestade destruidora. Que está acontecendo um fenômeno para criar uma situação complexa para o nosso crescimento, para impedir a jornada. Isso é fato. São as influências negativas, são os burburinhos que nos visitam para dizer assim, perca o foco. E isso gera medo e insegurança. Então, o que acontece? Aparece Jesus. Só que ele não é identificado. Ele caminha sobre o mar. E os discípulos se perturbam. Porque a ilusão estava tomando corpo. É aquele momento que a gente descola o projeto, a crença, a fé das ações do dia a dia. E quando inseguros, novamente foi trabalhado nos estudos anteriores, surge o medo, fruto do desconhecimento, do descompromisso, da invigilância, e o medo paralisa as forças da alma. São expressões que encontramos na fala dos espíritos. O medo pode sim impedir os mais puros, nobres sentimentos. E ele foi identificado como um fantasma. Então quer dizer que naquela época tinha fantasmas. Isso não foi inventado pelo Espiritismo. Quem são os fantasmas? Ou o que representam os fantasmas? Espíritos? Ou os fantasmas interiores? Quem aqui não tem um fantasma? Fantasmas que podem ser cultivados. Em determinados momentos, a luz tem que bater na nossa porta para dizer assim, isso é um fantasma. Isso é um mero fantasma. E que a gente pode transformar num monstro. Se você der guarida, se você não se mantiver ereto, olhando para frente, apoiado na sua fé, na sua crença, na sua religião, mas sempre pronto, observem, a se reposicionar para ressignificar o que você está vendo. Eu falei no início que quando nós utilizamos da ciência, a ciência é um meio, ela não é um fim, ela é um instrumento. Então o conhecimento precisa de inteligência para dar vazão, para aplicar o conhecimento na hora certa, num assunto específico. Porque não adianta ter só o conhecimento se não desenvolvemos a inteligência. E a inteligência proporciona um diálogo permanente com as virtudes. Virtude e valor. O valor que você dá agora, amanhã cederá para um outro valor. Porque tudo depende do ponto de vista. Da maneira com que você enxerga as coisas, de acordo com o seu sentimento e com realmente o conhecimento que você está utilizando naquele instante. Mas o fantasma, graças a Deus, logo lhes falou e disse. Porque ele fala e diz. Ele não fala por osmose, ele não fala por falar. Ele não fala por não ter nada a dizer, como afirma o poeta. Grande parte da sociedade fala por falar. Fala a opinião, propõe a opinião. E não tem disposição para revê-las. São os pontos de vista fechados. É a presunção, é a arrogância.
Isso acontece também por doenças que esses fantasmas oferecem. Então, geralmente, o indivíduo idealista, ele tende a defender a sua bandeira sem mover um dedo para observar outras bandeiras. Aí que está o problema. Isso não gera conhecimento, apenas conflito. Então, há uma reflexão importante para nós diferenciarmos o que seja confronto e conflito. Platão propõe diálogo. Diálogo é confronto. Confrontar ideias, conhecimento. Isso é nobre, isso é produtivo, isso gera outros conhecimentos. O problema é que, por infantilidade emocional, psicológica e espiritual, a gente ainda transforma o cenário que propõe o confronto num território de batalhas, de conflitos. Isso gera dor, medo, isso traz rupturas e distanciamento da realidade. Porque enquanto o indivíduo está preocupado se ele vai usar a baioneta, se ele vai usar a espingarda, se ele vai usar o sabre, as armas mais medievais, mais antigas, ele deixa de observar o que o outro está trazendo, talvez com intenções mais nobres possíveis. Então, como a humanidade caminhou para um território materialista e utilitarista, então a humanidade, nós nos comportamos sempre disputando alguma coisa. Na empresa, quando tu vai fazer uma prova de seleção, a tendência é que os RHs trabalhem com os indivíduos de formas separadas. Vai colher informação, vai fazer uma entrevista. Embora tenha os recursos de fazer em grupo, em determinados momentos, dinâmicas para observar o comportamento emocional perante demais, mas a ideia de uma boa conduta, de uma boa gestão, é trabalhar o indivíduo tentando verificar o que ele tem de melhor. E não sugerir desde uma entrevista um universo de disputa. O know-how anterior era sugerir a disputa. Agora o progresso está chegando para sugerir que não haja disputa e sim colaboração. É essa dinâmica globalizada. Embora a gente sabe que existem deturpações em todos os processos. Jesus não propõe que os discípulos sejam melhores, superando uns aos outros. Ele propõe que todos sejamos melhores com Deus. Estejamos conectados com o amor. Porque para o Evangelho, para a espiritualidade, número não importa, pessoal. O que importa são os resultados sob o ponto de vista de intensidade e de qualidade. Por que nós nos matamos para levar como espíritas para o mundo espiritual um currículo que nos dê segurança no mais além? Isso é um equívoco. Quantas tarefas você fez, quantos anos de doutrina, quantas horas de passe, isso pouco importa. Costuma um indivíduo ter uma experiência singela em espiritismo e fazer muito mais do que muitos que fazem por décadas. Entenderam? Um ato de amor, uma entrega verdadeira, é muito mais importante do que esses fenômenos que são fogo-fato, são fantasmas que a gente acha que são verdadeiros e não são. Tanto é verdade que
que no bloco final da passagem, eles reconhecem Jesus que diz: acalmai-vos, sou eu, nada há que temer. Chegou o diálogo da fé. Com o conhecimento e com o amor, nada há que temer. Nós estamos vivendo uma pandemia e eu tenho batido numa tecla e tenho encontrado, cada dia que passa, mais sustentação nessa teoria. É uma teoria pessoal de minha responsabilidade, entendam aí. E tomara que alguém discorde e me convença diferente. Mas eu defendo a tese que o Espiritismo nos dá elementos para compreender que quando estamos vulneráveis pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, nós estamos muito mais propensos a acreditar no fantasma. O fantasma do negativismo, o fantasma que traz obsessões, que traz influência perniciosa. Isso fará com que o nosso sistema imunológico fique debilitado. Então nós estaremos assim muito mais propensos a termos doenças infecciosas. Não é só esta ou aquela, são todas. Jesus está dizendo: acalmai-vos. Acalmai-vos, nada há que temer. Aí eu digo: tome os seus cuidados. Lá vai o Casalberto falar da pandemia. Tome os seus cuidados, mas não isolem possibilidades de convivência. Faça virtualmente, mas faça. Compreenderam o que eu quero dizer? Eu falei isso outro dia. Porque se você não se relacionar, mesmo que pelo telefone, pelo computador, a plantinha vai murchar. Se você não regar, ela morre. É a força moral, é a motivação que nós precisamos para seguir, para atravessar a tempestade. O que Pedro disse? Ou melhor, respondendo ao que o mestre afirmou: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Eu ainda não falei, né, porque são tantos ângulos, mas caminhar sobre as águas não é só anular a lei da gravidade, é estar acima da normalidade, é fazer diferente, é transcender, é dominar as águas. Ou as águas vão te dominar? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, você tem que ter domínio sobre as circunstâncias. Você tem que administrar suas emoções. Se o teto estiver caindo sobre a sua cabeça, você tem que ter a tranquilidade de sair para não ser amassado pelas circunstâncias. Pedro lhe respondeu: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Jesus disse-lhe: vinde, é só querer. Querer é poder. Não, Carlos Alberto, não basta querer. Tudo bem, eu entendi o que você quer. Então eu vou trazer 4 aspectos que são mistérios simbolicamente na religião egípcia: saber, querer, ousar e calar. Conjuga as 4 vertentes que você se dá bem. Mas vindo um grande vento, porque ele só quis. Ele só teve o movimento do querer. Veio um grande vento e ele teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salvai-me. A providência vem e vai estender as mãos. Por exemplo, você esqueceu de usar o escafandro. Você não está se alimentando. Você não está usando aqueles cuidados necessários. É a providência. Aí ela estende a mão e puxa. Aí o indivíduo que estava afundando vai levantar. Ele abre os olhos. Ele tem que se movimentar. Ele não sabe nadar.
Aprenda naquele momento. Complicado, hein? A tendência é afogar. Mas existe um mecanismo para quem aprendeu a nadar? Ou é apenas um fiotinho de peixe? Que existe uma dica fundamental para você usar nesse momento. Calma. Calma. Tenha calma, porque senão você não vai conseguir. Calma. A calma sugere o calar egípcio, a prudência kardeciana, a vigilância com Jesus, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. É a atuação da providência divina. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidas? É uma pergunta para vocês. Por que duvidas? Não adianta apenas batermos na porta de Jesus de manhã, fazer uma oração, desejando um dia muito bom, mas no primeiro embate, como fala o linguajar popular, né? Chutar a estrutura da barraca toda, o balde, chutar tudo. Depois eu volto para o evangelho, que agora sou eu. Ou então, meu Deus, o que será de mim? São expressões justas, expressões do coração que devemos respeitar com relação ao próximo. Mas começa a ficar inadmissível quando a gente olha a nossa essência espiritual, observa o tanto que manifestamos no campo da infantilidade. Aí vem o terapeuta e diz: respeita os seus limites, faça catarse, calma, tudo. Graças a Deus temos o terapeuta. Mas o nosso papo em espiritismo ele tem que ser reto. A terapia você usa depois. Porque nós estamos numa escola como discípulos, e como discípulos precisamos de dar atenção ao mestre. Por que temeis? Então, o que aconteceu, pessoal? Agora a parte milagrosa, todo mundo gosta, não é? E subindo no barco, o vento cessou. Pelo amor de Deus, Jesus, não demora não. O vento cessa. Ele sobe ao barco, ele estava fora. Então tem determinados momentos que você tem que tomar as rédeas do jogo. Você tem que entrar no barco, o barco instrumento, o barco corpo, o barco situação, o barco relação, relacionamento, o barco... Você tem que tomar as rédeas do jogo. Ponto. Aí ele entra. E o que acontece? O vento cessou. Então subentende-se que ele entrou no barco como nauta, como comandante, com sabedoria, com conhecimento e com bondade no coração, porque o barco aqui é do coração, não é? Não dá para você também entrar chutando a porta. Você tem que entrar com nobreza, com carinho. Não é assim quando você chega num ambiente que está assim, maior clamor, maior entusiasmo. Aí você chega. Se você entrar querendo derrubar as estruturas, você vai fazer bobagem. A gente tem que aprender a entrar, se fazer conhecido. No momento oportuno, você entra e diz: a paz seja convosco. Se você entrar tumultuado, você não vai pacificar jamais. Eu vou falar para os pais. Muitas vezes essa estratégia ela é adotada durante uma vida inteira, aonde o pai entra para pacificar. No meio de uma guerra que demora décadas. Se o pai desistir, ele não será um nauta competente. Ele tem que aprender a esperar, porque a travessia não acaba daqui a pouco.
com a existência. Não. A gente tem que observar esses fenômenos com equilíbrio. Eu vou concluir pedindo desculpas por ter estendido, para encaixar no nosso momento histórico. Olhe para a vida, para os acontecimentos, para as circunstâncias, para as pessoas, como oportunidades. Em meio às dificuldades é que a gente encontra soluções. Vocês sabem que, para os navegantes, o problema não são as tempestades? O problema para o navegador é a calmaria, porque ele não tem o que fazer. Se for um veleiro que tem até os recursos da gasolina, no momento da calmaria, ele tem que desligar tudo. Ele tem que recolher as velas, porque é calmaria. Essa calmaria pode durar até minar as últimas forças, acabar os elementos da alimentação do barco. Porque a calmaria significa que não tem vento. Então, nas tempestades como esta, e não é à toa que ela está no Evangelho, são nas tempestades é que prepara-se o marinheiro. Marinheiro não aprende a navegar no porto e nem na calmaria. Compreender? O serralheiro vai se tornar um bom profissional na serralheria, no dia a dia. Se o nosso trabalho é um empreendimento para sermos pessoas melhores, todo movimento para postergar ou para inibir o trabalho, ele é uma atitude incoerente. Como cristãos, você não está se candidatando a amar Jesus e seguir os seus ensinamentos? Então eu faço uma pergunta. Na calmaria? Sentado à beira do caminho, como diz o Erasmo, que não tem mais fim? Ou no porto, só observando os marinheiros ir e vir? Não. Nós temos que entrar nessa dinâmica, se sentindo pertencente ao processo e não apenas observador. E quanto mais você estiver inserido, as experiências te trarão qualidade de vida. Emmanuel, através de Chico Xavier, conclui o nosso encontro no livro Paz e Renovação com o texto Experiências. Ele diz assim: por vezes, apresentas-te como sendo um feixe de aflições e cansaços, e por isso declaras-te incapaz de apoiar os irmãos que sofrem. Dizes-te carregando fardos pesados de imperfeições, e por esse motivo não te encorajas a edificar o espírito alheio nas lições da fé. Acreditas-te em erro, e nessa suposição afirmas-te sem recursos para tratar dos assuntos da alma. Caíste em excessos ou acessos de intemperança mental, desvairando-te na irritação. E a face disso não te crês na altura de orientar os passos alheios. Muitos companheiros se estribam em semelhantes enunciados para desertarem do serviço a fazer. Todavia, reflitamos de algum modo nessas enganosas alegações. Se não conhecesses inquietude e fadiga, provavelmente não conseguirias ajudar aos que jazem de ombros escalavrados sobre o lenho da exaustão. Se não assinalasses os próprios defeitos, muito dificilmente registrarias o dever de amparar aos que se debatem nas sombras. Se vives
absolutamente acima de quaisquer tentações. Talvez não possas compreender o suplício de quantos se mergulham na dor do arrependimento. Se ainda não padeceste os constrangimentos de alguma falta cometida, é possível não saibas agir com segurança no socorro espiritual aos que carregam feridas na consciência. De certo que as leis divinas não estabelecem o erro como sendo condição para o acerto. Entretanto, são tão raros, mas efetivamente tão raros, os espíritos que já sabem na terra conservar a virtude sem orgulho. Que o Senhor nos permite a liberdade de palmilhar caminhos de sombra e luz, a fim de que através das experiências felizes e menos felizes, venhamos a adquirir mais alto nível de compreensão, de uns para com os outros. E isso acontece jamais para que nos afastemos da seara do bem, e sim para que nos empenhemos a servir a benefício do próximo mais e mais, abrindo incessantemente novas fontes de misericórdia